A dupla predestinação é bíblica? A dupla predestinação é o entendimento de que Deus, na eternidade, Ele primeiro predestinou alguns para a salvação e predestinou outros para a condenação. E depois de ter feito isso, Ele decretou a criação do homem e a queda do homem. E decretou a vinda de Cristo para a salvação. Então isso é chamado de dupla predestinação porque é tanto para a salvação como para a condenação e acontece antes da queda. A queda foi decretada como uma maneira pela qual Deus haveria de cumprir o decreto anterior da condenação. A queda foi decretada? Ao que parece, é uma visão do supralapsarianismo. Nas vertentes do próprio calvinismo, existe o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. O supra ofende a santidade de Deus, porque mostra que Deus, desde a eternidade passada, decretou todas as coisas. E não importa o que você faça, já está tudo decretado minuciosamente. Porém, a palavra diz lá em Gênesis 2, 16, 17, que Deus ordenou a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, Mateus 5, 37, Jesus disse que seja o vosso sim, sim e o não, não, e o que passar disso é de procedência maligna. Veja bem, como é que Deus manda não fazer algo, sendo que Ele mesmo já havia decretado que fizessem? Se o próprio Deus manda, em Efésios 5:1, a sermos imitadores de Deus, como Ele próprio age de forma contrária à sua própria natureza. É interessante que nós vemos que Adão, ele transgrediu a aliança, houve uma ofensa contra Deus. Então, o supra ofende a santidade de Deus, porque mostra um Deus com vontade dúbia. O infra é como se Deus, depois da queda, escolhesse aqueles a quem ele iria salvar. E ele não estaria sendo injusto, porque todos, então, estavam debaixo da condenação. Romanos 3:23 mostra que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Em Provérbios 11:1, é dito que Deus odeia a balança enganosa, mas o peso justo é o seu prazer. É lógico que lá em Romanos capítulo 11, verso 32, mostra que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia no tocante ao sacrifício de Cristo e o chamado à conversão. Todos são chamados a essa conversão. Por quê? Ele também disse que a queda é o meio pelo qual Deus cumpre o seu decreto desde a eternidade passada. Ora, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 1:10 e Gálatas capítulo 4, verso 4, mostra que a vinda de Cristo não foi secundária, mas é a plenitude dos tempos. A vinda de Cristo foi para que Deus se reconciliasse consigo mesmo. É unilateral, é uma obra unilateral, só dependeu da ação divina. Deus se reconciliou com a sua própria condenação no Éden, sendo Ele próprio, na encarnação, o sacrifício pelo pecado de Adão que corrompeu todo o gênero humano, toda a raça humana. Então a morte de Cristo, ela não foi secundária, mas a plenitude dos tempos, o tempo cheio, o impacto em toda a criação. E isso denota a obra de Cristo na cruz. Ela é uma obra, como eu já disse aí, unilateral, primária e voluntária da parte do Senhor Deus. Para quem? Romanos 10:13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma locução pronominal indefinida e você pode ver a definição, está aberta a todos, sem acepção e sem exceção, mediante a pregação do Evangelho. Corban, que é o sacrifício, Karov, que é a pregação e a mensagem do Evangelho, a aproximação do próprio Deus, e o Catará, que é a remissão dos pecados para todos e sobre todos os que creem. Então, o ser humano pode rejeitar de forma voluntária? Pode. Os textos bíblicos estão aí para que nós possamos conferir e ver aquilo que realmente o texto bíblico diz, e não o que Calvino disse, como dizendo que Deus quer que façamos aquilo que ele próprio proíbe fazer. Não, este não é o Deus das Escrituras.